Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Mel Oliane, eu sou profissional de educação física e trabalho com a infância. Adoro esse tema, inclusive. Eu também sou mãe, assim como você. Sou mãe de uma criança que precisa de desenvolvimento. Também estou vivendo esse momento atual, né, com o Covid, essas incertezas, essas inseguranças, esses problemas, inclusive financeiro, estresse, são muitas coisas que estão nos envolvendo nesse momento, né? Ficamos assim, ó, com o sentimento à flor da pele. Mas eu venho aqui fazer um apelo para você que é mãe como eu. Nós temos uma responsabilidade muito grande com as crianças e com o desenvolvimento dessas crianças, especialmente do ponto de vista cerebral. Por quê? Porque nós somos uma estrutura cuja coordenação é toda feita aqui em cima, pelo sistema nervoso central. Tá? É o nosso cérebro que comanda como a minha mão mexe, como a minha boca abre e fecha, como o meu movimento se ajusta. Então, tudo isso faz parte de um comando central. Aqui, dentro do meu osso, inclusive, tem o meu cérebro, que é como se fosse essa bola de isopor, olha. Essas tampinhas representam os meus olhos. E essa bola de isopor, assim, toda colorida, representa partes específicas do nosso cérebro e que são como se fosse um mapa do nosso corpo. E todas essas partes coloridinhas aqui precisam ser estimuladas. E precisam ser estimuladas quando? O quanto antes. Precisam ser estimuladas na infância, porque é o momento desses estímulos. Se a gente perder esse momento, pode ser que a gente consiga correr atrás dessa fase, mas pode ser que a gente não consiga. Então, para que a gente fique mais seguro, vamos pensar nesse desenvolvimento da criança na hora certa, de maneira integral. E para isso, o que a gente precisa entender? Que a criança aprende brincando. É brincando que ela vai ter uma noção do mundo que a rodeia. É brincando que ela imita você que é mãe, você que é pai, você que é avó. Ela aprende exatamente por repetição. É brincando que ela consegue fazer os processos imaginários. É brincando que ela faz as atividades de faz de conta. Então é brincando que essa criança vai colocar o cérebro dela para funcionar. E para funcionar, ó, bastante. Para funcionar de um lugar muito efetivo, de um lugar que ela possa ter elementos necessários para crescer e se transformar num cidadão de bem. Então, pensando nisso, vamos colocar a nossa rotina dentro de um sistema que a gente consiga brincar um pouco com a criança. Não precisa ser muito se você não tem muito tempo, mas tem que ser um pouquinho. Fica com ela. Pode ser no chão, pode ser na sua cama, pode ser no sofá, mas brinca um pouco com ela. Olha nos olhos, dá um sorriso para ela. Deixa ela sentir o seu amor pelos olhos, por um toque, por uma voz mais carinhosa. Ela precisa disso. Sabe por quê? Porque tudo isso vai ter uma interpretação dentro do cérebro dela, que é aquilo que está dentro do nosso osso aqui, ó, lá embaixo. E esse desenvolvimento vai dar suporte para os próximos desenvolvimentos, para os desenvolvimentos futuros, para quando ela for na escola, aprender a ler e escrever, para quando ela precisar fazer os cálculos matemáticos, para quando ela precisar entender a responsabilidade do trabalho, né? A necessidade de cooperar, a necessidade de ser verdadeiro, honesto, de se ter esperança. Então, todos esses são processos que começam lá, de bebê. Então, por isso que a gente precisa pensar nesse desenvolvimento
e dar muita importância para esse momento que você tem com a criança, para realmente aproveitar. Esse momento não precisa ser em quantidade, mas em qualidade. Precisa ser gostoso. E sabe como você sente que esse momento valeu a pena? Quando você fica feliz. Quando aquilo te dá aquela sensação assim, ai, de alegria, de paz, de dever cumprido. Então, quando você consegue brincar com seu filho dessa forma, tenha certeza que ele também está sentindo o mesmo. E vocês estão numa conexão, vocês estão juntos. E você está fazendo o quê? Construindo o cérebro dele, construindo as oportunidades futuras. Só para a gente estudar um pouquinho, tá? Prometo que não vai ser difícil, estudar bem pouquinho mesmo. Quando pensamos nesse cérebro, sabia que tudo aquilo que o meu olho vê não é interpretado aqui pelo olho? Na realidade, o olho capta a informação necessária e leva isso para ser processado aqui atrás, nessa área verdinha, mais ou menos aqui na minha nuca. Então, por isso que é importante você brincar com seu filho e fazer com que ele observe as coisas. Observe o tamanho, observe se está embaixo, se está em cima, observe se aquilo agrada, né, do ponto de vista da cor, se agrada do ponto de vista da textura. Então, chame atenção para esse olhar. O que é a natureza, o que são elementos que ficam dentro de casa. Tudo isso são observações importantes. Nessa parte aqui, ó, azulzinha, que fica embaixo da minha orelha, é a parte do nosso cérebro responsável pela informação sonora, pela decodificação do som. Então aqui a criança precisa ter bastante estímulo sonoro. Quando falar com ela, olhe para ela. Ah, mãe, usa batom. Sabe por quê? Porque quando você fala com a criança com batom, isso destaca a sua boca e ela consegue observar os movimentos que você faz para pronunciar as palavras. Porque quando você faz é diferente de quando você faz o. E a criança precisa entender, visualizar essas nuances. Por quê? Porque depois ela precisa ficar boa para entender que as letrinhas, um negocinho aqui, outro negocinho ali, muda as letrinhas, muda o som, né? Uma bolinha com um pauzinho assim do lado é o A, mas essa mesma bolinha com um pauzinho que sobe é o B. Se for do outro lado, é o D. Então ela tem que entender isso. E aqui, nessa parte vermelhinha, toda vez que você brinca com ela com algum movimento, com alguma atividade motora, para que ela possa perceber, ter a sensação tátil, a sensação na sola dos pés, a sensação no corpo dela, é recrutar dessa parte vermelhinha, que é uma parte muito específica que ajuda no ajuste postural, na forma como ela tem a postura para se locomover, para ir para onde ela quiser. E essa parte amarela é a maior parte que nós temos, tá? Essa parte é a nossa parte do juízo. A criança não nasce com juízo, viu? Então a gente precisa começar a colocar esses processos de juízo aqui no cérebro das nossas crianças. Como a gente faz isso? Ensinando regras. O próprio brincar tem muitas regras, tem muitas coisas que a gente precisa acertar, tem os combinados, e esses combinados dão a base para que esse juízo venha se formando aos pouquinhos e que a gente tenha um ótimo desenvolvimento humano. Então, vamos lá, vamos fazer uma forcinha, todos nós. Não tá fácil para ninguém, mas a gente consegue. Se a gente estiver junto e se a gente souber da importância e da necessidade desse brincar para o cérebro dos nossos filhos, nós vamos organizar um tempinho na nossa rotina, espaçozinho que seja. Ele não precisa
ser o dia todo e nem precisa ser uma hora cheia, mas ele precisa ser uma hora prazerosa, um momento bom e agradável só de vocês. Eu fico por aqui, deixo o meu beijo para vocês e espero ter levado um pouquinho de esperança para você. E não esqueça desse recado: se você ama o seu filho, brinque com ele, estimule uma criança.